pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, do Flor de Melissa, esse é o Aparecido, meu marido. Nós somos um casal espírita que traz aqui no YouTube o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está terminando o capítulo 6, o Advento do Espírito de Verdade. Hoje nós vamos estudar o item 8. Fiquem conosco. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta, e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E com esse sentimento que cada um de nós temos na interpretação dessas palavras, só nós sabemos como nos comportamos perante o próximo e principalmente a Deus, nosso Pai. Só nós sabemos o quanto nos esforçamos para trabalhar o egoísmo e o orgulho que existe dentro de nossos corações. Só nós sabemos o quanto é difícil aceitar que somos orgulhosos, que somos egoístas. Só nós sabemos o quanto é difícil transformar esses sentimentos, mas não é impossível. Este é o caminho, é o que o Evangelho diz: o exercício de praticar, de nos esforçarmos para um dia encontrar o equilíbrio de nossos sentimentos. Obrigado pelo paro, obrigado pelos momentos onde temos vontade de desistir, dúvidas se estamos fazendo o correto, e sempre vem uma intuição acalmar os nossos corações, acalmar os nossos sentimentos de desânimo e abastecer com a força necessária para continuarmos. Que todos que estão ouvindo se apercebam como espíritos que são, levantem as suas cabeças e continuem a caminhada íntima de cada um, porque Deus sabe e está ao nosso lado todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, Senhor Jesus. É muito engraçado como a espiritualidade age sutilmente na nossa vida e na vida de cada um, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que tentar sempre manter o padrão dos nossos pensamentos, né? Um padrão de pensamento mais elevado, um pensamento mais positivo, né? Menos negativo. É óbvio que a gente não vai conseguir o tempo todo, mas que a gente já consiga identificar, perceber esses pensamentos que vão gerar sentimentos que irão reverberar nas nossas ações. Então, eu acho maravilhoso a forma como a espiritualidade age com essa sutileza na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Nós abrimos o Evangelho ao acaso, né? O Aparecido abriu ao acaso e a gente já diz que não existe acaso, enfim, vocês já sabem disso. E foi falado do amor e da caridade. E a última instrução do Espírito de Verdade, no capítulo 6,
ele fala da abnegação e do devotamento. E isso é uma sutileza da espiritualidade, né? Da costurar uma coisa na outra. E aí o Aparecido faz essa prece e faz a colocação dos momentos de dificuldade, dos momentos de desistência, que a gente pensa mesmo em desistir. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil a gente estar aqui há mais de um ano falando do Evangelho, fazendo as nossas colocações. Eu estudo, toda semana eu estudo para fazer isso daqui. Eu estudo alguma coisa, eu busco conhecimento. No início do Evangelho foi bastante estudo, porque a introdução eu achei ela complexa demais, eu estudei demais para poder fazer, aparentemente, para ninguém encarnado. E não é porque não pode, é porque ninguém quer. As visualizações desses vídeos que são colocados, elas são mínimas, né? Tem vídeos que tem 20 visualizações. Então, vai causando um desânimo, vai dando um desânimo, porque você vai se dedicando e você não recebe nada em troca, você vai desanimando. Mesmo sabendo que a gente não tem que fazer nada para receber algo em troca. Eu vou chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Vem a espiritualidade e dá esse ânimo para nós. Olha, vocês estão no caminho certo, nós estamos com vocês. Persistam, continuem. Tá tudo bem, tá tudo certo. O começo é assim, né? É necessário trabalhar os sentimentos, é necessário fazer uma transformação íntima para que todas as coisas aconteçam sem atropelar nenhum processo. A espiritualidade ter, através das mãos dele, colocado a parte do Evangelho que casa com o que a gente está estudando, é um ânimo, né? É de uma sutileza que a gente tem que estar atento, né? É sutil, que se a gente não está atento, a gente nem percebe, a gente continua no desânimo. Mas quando a gente está atento e consegue perceber esse sopro amoroso da espiritualidade, a gente tem o que o Aparecido falou na prece, esse respiro para continuar e tendo a certeza que a gente está no caminho certo. Deus coloca os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Todas as pessoas que sofrem, elas têm que estar atentas, porque Deus não deixa ninguém sozinho nesse mundo. Por mais sozinho que a gente se sinta, por mais sozinho que a gente ache que a gente Deus sempre coloca um anjo ao nosso lado. E eu não estou falando de anjos de asas. Deus sempre coloca um anjo encarnado ao nosso lado, sempre tem. Só que a gente tem que estar atento, às vezes a gente nem percebe. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Devotamento é a gente acreditar naquilo e se dedicar. A abnegação é você abrir mão da sua própria vontade. Então, qual é a minha vontade? A minha vontade é ter esse salão cheio de encarnado e ter mais de 70 mil visualizações. Só que eu tenho que abrir mão dessa vontade porque não é essa a minha necessidade. A minha necessidade agora é fazer o que eu estou fazendo, é continuar me dedicando, é continuar estudando, é não desistir, não chegar na semana e falar assim, não vai ninguém mesmo, não vou nem estudar. Não, é continuar se dedicando para chegar aqui e fazer o que a gente está fazendo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são nesse mundo, o vosso quinhão. Então, ao invés de ficar aqui sentada reclamando, a gente tem que abrir mão da nossa vontade e fazer o que tem que ser feito. Que a dificuldade vem para que a gente aprenda. Que a dificuldade vem para que a gente transforme as coisas. Porque eu já falei para ele lá atrás, quando a gente começou, com a nossa tendência, isso é natural, todo mundo é assim, com a nossa tendência orgulhosa e da vaidade,
Se a gente começa um estudo e já vem centenas de pessoas e começa, nossa, que máximo, que isso, que aquilo, a nossa vaidade, ela vai lá em cima, a gente não consegue trabalhar a humildade. É necessário que seja assim. Eu estou dando um exemplo pessoal, mas você vai ter a sua realidade, você vai ter a sua verdade, como ele falou na prece. Tudo foi intuído. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Quando a gente fala que a gente vem na encarnação, vem e traz um ou dois sentimentos para serem trabalhados, né, que a gente não pode ficar, a gente tem que identificar um sentimento, né, dois no máximo, que a gente precisa trabalhar, né? Eu tenho mais a vaidade, eu tenho mais essa vertente do egoísmo, né? Cada um tem alguma coisa. Então a gente precisa identificar, por isso que a gente tem que se conhecer, para fazer de forma íntima, autoconhecimento, né? Identificar pensamento, identificar sentimento, qual sentimento que foi gerado através daquele pensamento, para a gente trabalhar um sentimento. Não adianta a gente querer ficar trabalhando 5, 6 sentimentos, senão a gente se perde. Trabalhando um sentimento, a gente consegue mais 2 ou 3 junto com ele, porque vem junto, tá tudo de mão dada. Se eu consigo ser devotado, se eu consigo abnegação, se eu consigo abrir mão da minha vontade, eu já trabalhei a caridade, eu vou conseguir conquistar a caridade, eu vou conseguir conquistar um pedacinho do entendimento do que é o amor. Então, trabalhando não adianta querer ficar perdido em um monte de sentimentos. Trabalhando se dedicando a um sentimento, a gente consegue transformar tantos outros. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Então, quando a gente consegue fazer as coisas corretamente, quando a gente consegue ser devotado, ser altruísta, abrir mão da nossa vontade, né? Ser tolerante, praticar a caridade verdadeira sem nenhum interesse, praticar o altruísmo, a abnegação sem nenhum interesse, sem colocar nenhum interesse, né? Porque a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, que foi o que ele falou no início, que eu falei que eu espero alguma coisa em troca e eu não tenho que esperar nada. Estou fazendo isso porque isso é o meu dever, esse é o meu dever, eu vim com esse propósito e eu não posso me perder disso, querendo alguma coisa em troca. É natural que em alguns momentos eu sinta a necessidade de ter alguma coisa em troca, mas não é natural que eu continue com esse sentimento, eu preciso transformar isso. Tudo bem a gente ter um sentimento negativo. Todo mundo tem, a gente não tem que ficar se culpando, né, se martirizando. A gente não pode sentar e falar, eu sou assim e eu não mudo. Né? Eu nasci assim, não tem jeito isso daí. Isso não está tudo bem. Não é assim, tem que transformar. Ok, eu tenho esse sentimento negativo, então agora o que eu vou fazer para transformar ele? Então quando a gente faz tudo certinho, a gente vai ter o sentimento do dever cumprido e aí a gente vai sentir a paz que a gente tanto busca. A paz que a gente vai para um hotel fazenda ou para um lugar como esse aqui que a gente mora e busca pela paz. Aqui, se a gente não transformar, a gente vai estar aqui e não vai estar em paz. Não é o lugar onde você está, é o que tem dentro de você. Você pode estar no meio das nuvens. Se você não está em paz, se você se sente culpado, se você sabe que você fez errado e podia ter feito certo, escolheu errado, sabendo que era certo... Como você pode estar na cruz sendo crucificado e estar em paz, como Jesus fez. Exatamente. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento. Porque o corpo sofre tanto quanto mais o espírito está profundamente atingido. E aí ele já termina, o Espírito de Verdade abre 1863. Olha só a colocação que ele faz. O corpo sofre tanto quanto o espírito está atingido. Então, se a gente está
com o nosso espírito revoltado, rebelado, cheio de culpa, cheio de sentimento negativo, cheio de, sabe? E o que é o nosso espírito, né? A gente não tem ainda muita ideia do que é o espírito, é a nossa consciência. A gente pode levar isso para a nossa consciência. Quando a gente deita na cama, a gente se sente bem? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Ou eu deixei de fazer coisas que eu sabia que eu tinha que fazer? Ou eu deixei de agir da forma correta como eu sabia que eu tinha que agir? Aí se não tá tudo ok, o meu espírito tá ali num turbilhão, o meu corpo vai sofrer. É simples assim. Eu vou ter depressão, eu vou ter dor de cabeça, vou ter dor de estômago, vou ter dor nas pernas, eu vou ter dor aqui. Outras coisas mais profundas vai me gerar uma úlcera, vai me gerar um tumor, vai me gerar tantas outras coisas que a gente sabe, doenças que são geradas pelos sentimentos mal trabalhados. O estudo de hoje foi esse, nós terminamos o capítulo 6, a gente vai começar semana que vem o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então a reflexão para essa semana é essa, que a gente saiba abrir mão da nossa vontade, que a gente consiga abrir mão da nossa vontade sem reclamar depois, tá? Que a gente tem a tendência a fazer isso, abrir mão da nossa vontade na hora e depois reclama. Que a gente saiba abrir mão da nossa vontade, que a gente consiga praticar o devotamento em todas as coisas que a gente faz, das mais simples às mais complexas, e que a gente consiga perseguir os nossos pensamentos. O pensamento ele é contínuo, a gente não consegue parar de pensar e por isso é tão difícil da gente identificar, porque é muito, né? É assim, contínuo, não para, eterno, infinito. Então é muito difícil da gente identificar. Então que a gente consiga começar a perceber, né, a identificar os nossos pensamentos que vão gerar sentimentos e que vão reverberar nas nossas ações. Vamos pedir a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, que nos ampare, que olhe por nós durante esta semana que se inicia, que nós saibamos em todos os momentos de dificuldades que temos, Deus sempre olha por nós, Deus sempre coloca alguém ao nosso lado para nos auxiliar, que estejamos atentos às sutilezas da espiritualidade, às sutilezas de Deus, que saibamos identificar em cada momento da nossa vida a presença de Jesus no nosso caminhar. Pedimos a todas as famílias, a todas as pessoas que passam por dificuldades, que sejam amparadas, que sejam acolhidas, cada uma na sua necessidade, no seu entendimento. Obrigada, Senhor Jesus, por essa casa, por esse estudo e pela equipe espiritual que se disponibiliza em estar conosco por todo esse tempo, que nos auxilia, que nos ampara, que nos dá forças e que nos intui beneficamente. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Ai, Júlio, vai demorar para editar, Júlio. Que homem, Brasil. Você fala correndo, você parece o coiso. Olá, pessoal. Beijo da minha amiga. Para. Graças a Deus. Olá, pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Para Fique de com a gastar o gente. tempo. Nós somos um casal espírita, estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fique conosco. Bom dia. Já está gravado. No final você não fala para gravar nada. A espiritualidade já está cansada já.